Bom dia com Jesus. Bom é estarmos aqui, né? Na casa do Senhor, na presença do Senhor. Mas melhor ainda é estar lá na glória com Ele. Nós vamos ler duas escrituras, no livro de Jó, capítulo 19, e também aos Hebreus, capítulo 10. São as escrituras básicas para aquilo que vamos meditar nesta manhã. Jó 19, Hebreus capítulo 10. Cumprimentamos nossos irmãos pela internet. Damos boas-vindas a todos vocês que tiveram coragem de pular cedo da cama e vir para a casa do Senhor. Deus honre a sua fé. Deus te dê uma bênção especial nesta manhã. Podemos ler? Jó 19, verso 23. Leremos até o verso 27. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravassem num livro. E que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Amém. Agora Hebreus, capítulo 10, versículos 11 até o 14. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar o pecado. Falando do Velho Testamento, né? E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por este novo dia, esta nova manhã, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Sabemos que a porta da graça ainda permanece aberta. Então ainda há tempo, ó Pai, de corrermos para o Senhor, ajustarmos a nossa vida, colocando-a no altar do Senhor, para que o Senhor possa aperfeiçoar essa boa obra que o Senhor mesmo iniciou em cada um de nós. Obrigado, Pai,
por esse privilégio e pedimos, fale conosco. Nós oramos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Irmão Júnior, acho que você podia vir aqui cantar um hino. Veja aí o 341. Vê se você dá conta. Eu vou te ajudar, quem sabe se esse pigarro vai embora. Conhece? Sublime Amor. Deixa eu pegar meu dedo. Pode cantar bem serenamente, viu? É nisto que nós vamos pensar nesta manhã, inicialmente. Dó. Sublime amor, Vamos lá. sublime amor, amor de Deus, que a lira não traduzirá, além do céu, do infinito, maior que o mar, ele é também ao pecador em aflição, seu Filho Deus doou. Ao sofredor deu ele a mão e perdoou o mal. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos no céu. Ao sobrevir do tempo ao fim e ao grande Deus aqui chegar, o homem vil e pecador debalde então suplicará. O amor de Deus será fiel, inesgotável, leal. Ó grande Deus, não te demores em revelar-nos tal dom. Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar, tão grande amor, estarão os salvos no céu. Se o mar em tinta se tornar
papel, o céu também, e a pena então sempre a correr, o amor de Deus a descrever, o descrever tão grande amor ao mar daria o fim, mas onde pois está o livro em que escrever tal amor? Sublime amor, amor de Deus, quão insondável tu és, sempre a cantar tão grande amor, estarão os salvos no céu. Amém. Amém. Eu gostaria de ouvir um amém bem gostoso. Amém quer dizer assim seja. Sempre a cantar estarão os salvos no céu. Amém, amém. Pois bem, amados, nós vamos continuar meditando na mensagem Jó, cujo tema é Jó. Nós paramos aqui no parágrafo de número 30. Mas antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de conviver com vocês um pouquinho nas profundidades das verdades da palavra do nosso Deus. 1 Timóteo 3, verso 16, a Bíblia diz que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, falando do nosso Deus, que é Espírito, porém se manifestou em carne, foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e recebido acima na glória. Veja bem, o mistério da piedade, como é grande, como é inexplicável. Esta é a verdade. Não há explicação. Então, amados, o nosso profeta, o nosso Elias, falando para nós sobre a redenção, mostrando para nós como Deus agiu, como Deus fez, mostrando o seu grande amor para conosco. Então o profeta disse: veja o plano, como Deus quer nos redimir. Veja o plano da redenção de Deus, o que Deus fez para nos redimir. A palavra feita um ser humano, veja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Olha,
Deus preenchendo os requisitos de sua palavra, mostrando que o Velho Testamento era uma sombra. A sombra é o negativo, não é isso? Então agora aqui no Velho Testamento não é mais a sombra, é o positivo, é o real. Então lá era uma sombra. Então lá tinha que ser um parente para poder redimir a propriedade de um parente que havia perdido, havia hipotecado. Tinha que ser um parente para ser redentor daquilo. Então Deus se fez carne, tornou-se o nosso parente, tornou-se um de nós para nos redimir. Veja que plano de redenção, não é? O profeta está dizendo, a palavra feita em um ser humano tornou-se um parente. Ele se tornou um homem. Ele se tornou mortal. Ele se tornou morte. Para que através de sua morte nós pudéssemos ter vida. Amém. Amados, não é pouca coisa, não é brincadeira. Oxalá nós pudéssemos assimilar estas grandes verdades e então reconhecermos a nossa posição em Cristo, a nossa posição em Deus. Estava meditando ali, lembrando do professor de parapsicologia. Eu assisti acho que 2 ou 3 aulas dele lá em Engenheiro Beltrão. Ele dizia assim, Engenheiro Beltrão, pé no chão e valorizem-se. Veja bem, pé no chão e valorizem-se. Oxalá nós pudéssemos assimilar o que nós estamos ouvindo nesta manhã. Veja bem, nós nos tornaríamos verdadeiros cristãos. Amém. Verdadeiros santos. A palavra santo está falando de santificado, e a palavra santificado quer dizer separado. Amém. Separado para Deus. Então veja bem, ele se tornou um homem, ele se tornou morte, para que através de sua morte eu pudesse ter vida. Vida. Ele se tornou um pecador, para que através de sua retidão, sua justiça, não é? Pudéssemos ter vida. Ele se fez pobre, para que eu, através de sua pobreza, eu pudesse ser feito rico. Amém. Olha, essa riqueza não é para sermos orgulhosos, como é a riqueza aqui da terra, entendeu? Essa riqueza aqui da terra é simplesmente para se engrandecer a carne, compreende? Para satisfazer o desejo da carne. Conhecer o mundo inteiro, ir lá para Israel, visitar a Nova Jerusalém, e etc. E queria ser isso, ser aquilo, e morar no prédio mais alto, lá no último andar. Não é isso? A riqueza terrena nos leva para isso, mas essa riqueza lá de cima é diferente. Amém? Jamais teremos esse pensamento egoísta. Então ele se tornou pobre para que você e eu pudéssemos ser ricos. Você crê nisto? Somos herdeiros dos céus e da terra. Amém. Somos herdeiros de todas as coisas. Agora, você crê que Deus fez isso por você? Para que através de sua pobreza eu pudesse ser feito rico. Ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, ou melhor, ele se tornou o que eu era para que eu pudesse, através da sua graça, ser o que ele é.
Amém. Oh, que coisa! Então, falando sobre poderes de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Falando sobre poderes de Deus. Agora, aquilo é exatamente a Escritura. Isso não é um arranjo de William Branham. Isso não é uma história fictícia. Isso é assim diz o Senhor. Amém. Aquilo é o que a Escritura diz. Que nós pudéssemos ser. Que grande amor o Pai tem colocado sobre nós, ou posto sobre nós. Que grande amor o grande Pai, o grande Deus Criador tem mostrado para conosco. É o que a Bíblia diz em São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não está falando do cosmos, está falando do ser humano, que Ele criou a sua imagem e sua semelhança. Os amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A Bíblia diz, nisto nós vemos o grande amor de Deus pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós a seu tempo, sendo nós ainda pecadores. Então o profeta continua dizendo, que amor o Pai tem colocado sobre nós, posto sobre nós, que nós, os quais éramos pecadores, forasteiros, longe de Deus, pudéssemos ser atraídos para perto de Deus, de tal maneira que nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Amém. Não servos. Às vezes a gente fala assim, o servo de Deus, a serva de Deus, né? Oh Deus, tenha misericórdia do seu servo, da tua serva. Mas nós, gentios, nós não somos servos. Jamais, nunca fomos. Nós somos filhos e filhas de Deus. É pouca coisa isso? Oh, amado irmão, amada irmã, vale a pena negar-se a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e seguir as pisadas sangrentas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque estamos de posse desta promessa. Então, ele continua nos dizendo, a igreja gentia nunca foi um servo. Não, Senhor, a igreja gentia é filha e filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês que têm recebido o Espírito Santo. Agora, se você é órfã do livro de Ruth e tem voltado, etc. Porém, se você foi até alcançar o Espírito Santo, você tem se tornado filhos e filhas. Amém. Agora, fazendo a comparação, ele diz assim, quem tem maior poder diante de Deus? Um anjo ou um filho de Deus? Um querubim que nunca pecou, sempre permaneceu ali à direita de sua majestade, sem conhecer nenhum pecado. Quem é maior, é ele ou um pecador salvo pela graça? O profeta vai falar isso para nós. Que é um anjo? Um anjo é um servo. Aquilo é certo? Ele pergunta. É a Bíblia, não é? Aquilo é certo? São os servos, os seus servos. O que é? Seu filho e filha. Quem tem o maior poder no céu? Então, um pecador que foi salvo pela graça ou um arcanjo que está de pé ao seu lado direito?
O pecador que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que tem permanecido ao lado dele sem pecado. Porque ele, o pecador salvo pela graça, é um filho. E um filho tem mais autoridade do que o servo. É claro. Oh, nós esquecemos o que somos. Não reconhecemos o que somos, não valorizamos. Pensamos que somos só isso aqui mesmo. Comer e beber e... Nós esquecemos, muitas vezes, o que nos fez o que somos. Após isto, nos tornamos o que somos e então esquecemos como chegamos aqui. Esse Deus que por sua graça, através de nossos pais e mães, nos permitiu vir a este mundo justamente nesta era, para viver justamente nesta hora em que nós estamos vivendo, que são os momentos finais. Esse Deus que nos deu esse privilégio, nos dará o que Ele prometeu, o céu, a vida eterna, o arrebatamento. Simplesmente façamos a nossa parte. Agora vamos aqui para a mensagem Jó. No parágrafo 30, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver aqui. Paramos aqui no 30. Agora no parágrafo 33, vamos começar aqui. O profeta diz assim: ó meu Deus, gostaria de poder aprofundar isso agora mesmo, uma vez sobre o sangue seguro. Uma vez sobre o sangue, estamos seguros. Amém. Israel lá no Egito, quando a última praga assolou, matando os primogênitos, desde os homens até os animais, eles ficaram debaixo do sangue e estavam seguros. Porém, lá era um cordeiro, né? Lá era o animal. Porém, era uma sombra, aquilo apontava para Jesus Cristo. Aquilo era um presságio do Calvário. Então, estando debaixo do sangue, nós estamos seguros. Então o profeta diz: oh meu Deus, gostaria de poder aprofundar agora mesmo, aprofundar isso agora mesmo. Uma vez sob o sangue, seguro, Hebreus 10, porque por um só sacrifício aperfeiçoou para sempre os que são santificados, aonde nós lemos, não é? Deus disse isso, essa é a sua palavra, através da oferta do sangue. Amém. Ore por mim, viu? Para que essa coisa embaraçosa, essa tosse, não venha me pegar, porque eu não posso tomar xarope. Da outra vez tomei xarope demais, né? Quase que fui parar lá na casinha. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Então ele continuou dizendo: um homem no Antigo Testamento, quando fazia algo errado, pegava um cordeiro, colocava-o no altar, colocava as mãos sobre a sua cabeça, confessando os seus pecados, a garganta era cortada. E quando o pequeno sujeito morria, tremendo, sangrando,
o pecador percebia que aquele deveria ser ele, e o cordeiro estava tomando o seu lugar. Mas ele voltava, mesmo depois de oferecer o sacrifício, voltava com o mesmo desejo. Se fosse pego cometendo adultério, roubando, mentindo, ou o que quer que estivesse fazendo, ele voltava com o mesmo desejo. Isso quer dizer, se antes ele foi pego cometendo adultério, fazendo isso, fazendo aquilo, e agora ofereceu o sacrifício do cordeirinho, né, que morreu no seu lugar, porém ele voltava com o mesmo desejo de fazer as mesmas coisas. Ele voltava com o mesmo desejo, porque aquilo dentro daquela célula sanguínea do cordeiro não era nada além de uma vida animal, nascida através do sexo, e não tinha força para remover o pecado, apenas através de uma sombra. Era uma sombra, era o negativo, apontando que o positivo viria. Amém. Mas Cristo morreu uma vez, e através da quebra de suas células sanguíneas, não através do sexo, o próprio Deus, impondo a mão uma vez sobre a cabeça dele, confessando os seus pecados, e sentindo o Calvário quando ele morreu como pecador em seu lugar, você não terá mais consciência de pecados depois disso. Agora, amados, lá no Velho Testamento, era algo que a gente fazia, era algo, digamos, é palpável, né? Porém, agora, deste lado do Calvário, tudo é por meio da fé. Lá você pegava o cordeiro vivo e levava, o sacerdote examinava o cordeiro para ver se não tinha nenhum defeito, não é isso? O cordeiro era guardado e examinado, e então depois o pecador põe as suas mãos sobre a cabeça do cordeirinho, e o sacerdote cortava a sua garganta, e o sangue esvaindo, e a morte entrando, né? Tirando a vida daquele cordeirinho balindo, tateando. Então ele sabia que o cordeirinho estava morrendo no seu lugar. Porém, aquilo não podia remir o pecado. Aquilo cobria o pecado. Então ele voltava com o mesmo desejo de fazer a mesma coisa. Porém, lá era o animal. Porém, agora a gente faz isso pela fé. Então o profeta está dizendo que Cristo morreu uma vez através da quebra de suas células sanguíneas, não através do sexo, quer dizer, ele não veio através de sexo, mas o próprio Deus, não é isso? Conhecemos bem a história. Então você impondo a sua mão uma vez sobre a cabeça dele, como? Pela fé. Você vai até o Calvário, confessando os seus pecados e sentindo o Calvário, quando ele morreu como um pecador em seu lugar, você não terá mais consciência de pecados depois disto. O pecador, uma vez purificado pelo sangue de Jesus, não tem mais desejo de pecar. Amém. Agora o profeta abre para nós aqui uma exceção, né? Não diga que não pecará, que você é humano, está sujeito a fazer isso. Não diga que não pecará. Tudo se dissipa através da lavagem do sangue de Jesus Cristo. Amém. Que nos purifica de toda injustiça. Então, você pode cometer um pecado, mesmo depois de ser cheio do Espírito Santo. Porém, você não faz isso voluntariamente. Aquilo pode acontecer com você como um acidente, como um acontecimento. Muito bem.
mas mesmo assim, então, há um caminho provido por Deus. Há um meio, e esse meio é o arrependimento. O arrependimento endireita as coisas diante de Deus, é como dar uma meia volta. Arrependimento, você vai indo aqui na direção, digamos assim, no rumo do nariz, e aí então você dá meia volta. Você não prossegue mais fazendo aquilo. Você não tem vontade de fazer aquilo. Você não tem desejo de fazer aquilo. Porém, você fez, você arrependeu e você confessa a Deus. Temos sido ensinados por Deus através de seu profeta, que se você pecou contra alguém, você vai até aquele alguém. Confessa para ele que você está arrependido. Suplica-lhe o seu perdão. Se ele te perdoar, tudo bem. Se ele não te perdoar, da mesma forma, porque você fez a sua parte. E se ele não perdoar você, ele jamais será perdoado por Deus. Não é isso que a Bíblia ensina? Venha a nós o teu reino, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Muito bem. Agora, se é uma coisa que você simplesmente fez, é entre você e Deus, aí você vai aos pés do Senhor em oração. Senhor Deus, perdoa, Pai. Eu sei que aquilo não agrada ao Senhor. Senhor. Parei diante daquela televisão e assisti um pedaço daquela novela. Porque se parar um pouquinho ali, eles têm uma atração, aquela coisa tem uma atração terrível. Assiste um pedacinho, a coisa vai puxando, e você vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Você assistiu aquilo e daí? Se sente bem com aquilo? O Espírito Santo, o soldadinho que está lá dentro, faz seu coração doer. Aí você vai orar, Senhor, perdoa-me. Move o teu sangue ao meu favor. Aleluia. Graças a Deus. É que o profeta está mostrando para nós. Tudo se dissipa através da lavagem do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de toda injustiça. Vem o plano como Deus quer nos redimir. Quando saímos do Éden, era um lindo casal no jardim do Éden. Aquela pequena e adorável amada e o seu marido. Então, através da queda, Deus simplesmente nos traz de volta através da redenção, para nos redimir de volta à nossa origem. Aí agora ele diz assim, nós não estamos voltando para ser anjos. Isso aqui é uma coisa muito boa. Tem pessoas que pensam que lá no céu nós vamos ser anjos, né? Não come, não bebe, não fala, só tem umas asas para voar. Isso não teria nenhum prazer, não é isso? Mas o profeta diz assim, que Deus fez anjos, mas fez o ser humano. Então, o ser humano é um ser humano e um anjo é um anjo. Ele vai falar isso. Nós não estamos voltando para os anjos. Todos vocês vão a esses restaurantes e ouvem aquelas velhas caixas de som barulhentas. Meu Deus. As músicas, as letras das músicas que eles escrevem, né, fazem da própria maneira deles. Seja como vocês chamam aquilo, rangendo. Então a letra diz assim, um anjo de olhos castanhos espera por mim. O profeta diz, bobagem. Isso é trecho de uma música gravada na década de 1940. Bobagem. Se sua amada esposa se foi, quer dizer, se ela partiu antes de você, se ela morreu, ou alguém, ela espera por você lá como um ser humano, e agora imortal.
Amém. Que privilégio chegar lá e ver aquela companheira de tantos anos, né? Viva, para nunca mais morrer. Talvez partiu daqui velhinha, toda enrugada, cheia de problemas, cheia de defeitos, porém lá é uma jovem, né? Que privilégio, não é, irmão Eli? Que privilégio. O profeta está dizendo, se sua amada esposa se foi, ou alguém, ela espera por você lá como um ser humano, imortal. Deus fez. Ele fez os anjos, mas Ele nos fez humanos. Ele nos fez humanos e não nos redimiu de volta aos anjos. Ele nos redimiu de volta aonde estávamos em primeiro lugar. Seres humanos, comendo, bebendo. Uma pessoa, vocês entendem? Digam amém. Graças a Deus. Vocês entendem o quê? Só o caminho da cruz leva de volta para casa. O caminho para o céu é Jesus. E nele nós estamos, porque ele é a palavra. E a palavra encontrou guarida em seu coração. Amém. Então, os israelitas, uma vez estabelecidos ali, e se começasse a estudar, bem, eu não sou digno. O que mais eu tenho que fazer? Estão entendendo? Matou o cordeiro, aplicou sangue nos umbrais da porta, está comendo agora a carne assada no fogo, com ervas amargosas, digamos assim, no estilo, né? Sapato nos pés, cajado na mão e tal, e comendo apressadamente. Mas se ele começasse a pensar, estabelecidos ali, e começasse a estudar, pensar, bem, eu não sou digno. Será que o anjo não vai entrar aqui e matar meu filho? Eu não sou digno. O que mais eu tenho que fazer? Profeta, ele, você não precisa fazer nada. A única coisa é se submeter ao sangue derramado. Isso é tudo. É fazer aquilo que o profeta Moisés ordenou. Você fez? Então fique tranquilo. Amém. Isso é tudo. Uma vez sube o sangue, você está seguro. Amém. Agora, vem a outra pergunta. E se o anjo da morte, com sua espada nas mãos, viesse varrendo a terra? Você não precisava se preocupar e ter medo. Se você se preocupasse e tivesse medo, era um insulto a Jeová. Era um insulto. Você estava duvidando dele, achando que ele não tem nenhuma capacidade, não tem nenhum poder, e que sua palavra não é a verdade. Vou repetir. E se o anjo da morte, com sua espada nas mãos, viesse varrendo a terra, você não precisava se preocupar e ter medo. Era um insulto a Jeová. Se um homem uma vez sob o sangue sente medo de que Deus não cumpra a sua palavra, é um insulto. Misericórdia. É um insulto a ele, a Deus. Dizendo, Jeová, talvez seja a tua palavra, mas eu não sei se está certo ou não. Paramos aqui um pouquinho. Isso nos leva aonde? Nos leva a reconhecer que precisamos de Deus. Se ele disse que pelas suas pisaduras nós somos sarados,
nós aceitamos que Ele fez tudo e perdoou nossos pecados, não é isso? E que pelas suas pisaduras fomos sarados. Perdoar os meus pecados, tudo bem, eu aceito, mas pelas suas pisaduras fui sarado. Aí eu fico em meio termo. Então, em outras palavras, o que o profeta está dizendo aqui para nós, isso é um insulto a Deus. Misericórdia, meu Deus. Se um homem uma vez sob o sangue sente medo de que Deus não cumpra a sua palavra, é um insulto a ele, dizendo: Jeová, talvez seja a tua palavra, mas eu não sei se está certo ou não. Que vergonha! Ora, uma vez sob o sangue, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Amém. Eu creio. Só isso. Não o insulte. Gostamos, não é? Que bênção. Às vezes um puxãozinho de orelha do pai, ou até mesmo da mãe, às vezes nos livra de sair com más companhias, não é? Nos livra de ir até a fronteira e voltar de lá com o desejo do pecado. Mensagem Jó, parágrafo 35. Vamos ler o 36 também. Ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E eu creio. Uma vez sob o sangue, tomem sua palavra em tudo o que ele disser. E todo crente, aqui está, captem isso, todo homem ou mulher que uma vez foi trazido sob o sangue de Cristo, todo medo e condenação se foram. Então ele crerá em cada palavra que Deus escreve na Bíblia, é a verdade. Amém. Ele não dirá: isso não é inspirado, aquilo não é inspirado, mas ele crerá em cada palavra dela. Amém. Vem a fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Que Salvador maravilhoso nós temos. Amém. Que plano de redenção Jeová nos reservou, estendeu o tapete para que voltemos para casa. Amém. Aí nós lembramos do assassino que matou o único filho do rei, estava preso, e um dia o rei foi visitá-lo e chegou lá e viu ele naquela condição mísera, magro, esquelético, seus olhos cheios de pus, suas bochechas fundas, agachado no canto da cela. Eu posso ver a cena, viu? O rei diz: fica em pé. Ele pôs-se em pé. O rei perguntou: que mal te fez o meu filho? Rei, ele não me fez mal nenhum. Por que você o matou? Eu creio que ele falou a verdade. Foi num momento de desequilíbrio. E eu o matei. Ele era um bom rapaz. O rei não falou mais nada. O profeta diz que o rei virou os calcanhares e voltou, passou lá na escrivania, mandou rasgar todas aquelas cédulas que lavravam a sentença daquele assassino, jogar fora,
E quando voltou, foi para o palácio, quando voltou com uma grande carruagem, um grande limousine, e um grande carpê foi estendido na porta da cela. O rei ficou em pé com um manto na mão e disse para o assassino: venha. Esse assassino era você, esse assassino era eu, esse assassino éramos nós. Os nossos pecados mataram o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nunca praticou nenhum pecado, nunca fez nenhum mal. O rei disse para o assassino: venha. Ele pensou: agora é a minha vez de ser morto, né? Chegou na porta, o rei colocou nele aquele manto e disse: vamos para o palácio. Você vai assentar no lugar do meu filho que você o matou. Não é isso que está prometido para nós? Aquele que vencer assentará no meu trono, como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Simplesmente lute e vença. E você é herdeiro dessa promessa. Amém. Não pense que você é uma pessoa indigna. Na verdade, somos todos indignos. Mas Ele nos tornou digno. A graça dele, né? O grande amor dele produziu a graça. E a graça veio quebrando tudo. Amém. E te alcançou. Me alcançou. Aleluia! Graças a Deus! Vem uma fonte cheia de sangue, tirada das veias de Emanuel. Oh, que Salvador maravilhoso nós temos! Que plano de redenção Jeová nos reservou. Estendeu o tapete para que voltemos para casa. Vejam. Aí ele começa a falar de Jó, né? Aí ele vai entrar no assunto, falando de Jó. Mas nós vamos parar aqui, não é? Eu me sinto recompensado. Creio que você também se sente, não é? Volte para casa pensando nisso. E não é simplesmente uma imaginação supérflua. A Bíblia diz: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus e dali intercede por nós. Pensai nas coisas que são lá de cima e não nas que são da terra. Grande Deus. Obrigado, Senhor. Suplicamos ao Senhor ajudar a nossa fé. Que vivemos neste mundo numa hora tão séria, tão precisa, porque o diabo está gastando os seus últimos cartuchos. Ele está fazendo tudo o que ele pode para arranjar os meios para ver se desvirtua a nossa fé, a nossa crença da palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus orou dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Amém. Que esta oração que Jesus fez, isso possa estar conosco. Aleluia. Pai bendito, nós agradecemos por tudo que tens feito por nós e também por aquilo que o Senhor fará num destes dias. Oramos agradecidos por esta manhã tão gostosa,
no precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém.